Qual que é o nome dela? Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Estamos começando a live que a gente tinha combinado. Calma aí, ninguém entrou ainda, ninguém entrou. Espera. Dá uma esperada aí. Se fala assim, eu vou esperar entrar, tá? Estou esperando aqui, estou preparando o equipamento para começar a nossa live de hoje, marcada às 16 horas com a colega Paula Borelli, ok? Todos sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos. Aqui já vou convidar uma pessoa muito especial, que é a doutora Paula Borelli, né, que é especialista em pediatria. Vamos lá. Ela já está conosco aqui. Ela deve entrar a qualquer momento. Olá. Tudo bem? Deixa eu ver aqui a parte de áudio aqui. Deixa eu só arrumar o meu áudio. Deixa eu só ver só um pouquinho, Paula. Eu tô aqui. Espera só um pouquinho. Já foi. Já tô ligando. Tá ouvindo, Paula? Direito? Eu não tô ouvindo, não. Deixa eu só ver aqui, Paula, o que está acontecendo. Tirar aqui. Pronto. Vou segurar. Quem sabe agora... Melhorou? Agora sim, agora estou te ouvindo. Então, perfeito. Obrigado. Imagina. Então, eu estou aqui, né, para os meus seguidores. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Nelson, eu sou responsável técnico da Criogênesis. E que é uma clínica de biotecnologia, de terapia celular. E tenho a sorte de poder convidar uma colega que eu conheço há muito tempo, até por ter feito faculdade com a minha esposa e irmã, mas tive o prazer de ter contato com ela, profissional, durante uma especialização em reumatologia, né, na Universidade de São Paulo, aqui no nosso Hospital das Clínicas. E com isso é uma pessoa que tem um conhecimento ímpar na área de pediatria e na área de doenças autoimunes, com experiência na área de recém-natos. E, por sorte, ela aceitou esse convite. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, Paula, sobre você, Imagina. mas acho que... Né? Não, Nelson, imagina. E, com certeza, ela vai somar muito numa situação... Até porque vem a calhar muito essa tua especialização e vivência, porque a maioria dos meus clientes vivem nessa fase entre gestação, criança pequena, e uma parte deles são adolescentes. Mas eu tenho muito clientezinho que eu tenho a honra de cuidar do sangue de cordão, do tecido de cordão deles guardado, e aproveitar essa minha responsabilidade e poder levar informação de boa qualidade, né, Paula? Porque hoje em dia é muito difícil na internet, né? Isso é verdade. E nessa fase de pandemia, eu sei que as pessoas até talvez estejam cansadas sobre esse assunto, porque é um assunto, às vezes, muito pesado, mas, de qualquer forma, é importante que um assunto seja abordado de forma séria e coerente para que as pessoas se cuidem, porque, infelizmente, ainda não há um tratamento definitivo, um tratamento que possa, de uma hora para outra, mudar a trajetória dessa doença. Ou seja, a melhor coisa é a prevenção. Tá? Se quer falar alguma coisa, você fala, porque senão já vou começar a bombardear você de dúvidas. Não, tá? Que eu imagina. Como se fossem meus pais, né? Pode deixar. Eu fiquei muito feliz com o convite. Realmente o Nelson é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele sabe muito sobre a parte de armazenamento de sangue de cordão, então a gente vai aproveitar depois e perguntar para ele também, para quem tiver dúvida. E é um prazer, né, Nelson, ter aceitado o seu convite, porque tem a Belle, né, a Renata, morei com a sua irmã e estudei com a sua esposa, então eu fiquei muito feliz de poder estar junto com você agora. E eu acho realmente que as pessoas estão cansadas assim, de falar sobre o Covid, mas ainda faltam informações, né? Eu acho que todo mundo tem dúvida, a gente tem dúvida, mas o principal para a gente deixar aqui hoje são os cuidados, né? O que a gente tem que ter cuidado, evitar, se prevenir,
principalmente em se tratando de recém-nascido. Eu não sei como é que está o seu movimento, mas o meu está muito grande. Tem muito bebê que nasceu, bastante. Então, elas têm muitas dúvidas. Então, acho que vai ser bem legal essa nossa conversa. Pode perguntar, estou aqui, vamos lá. Então, na verdade, eu vou me vestir dos meus potenciais clientes. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho percebido, Paulo, e é uma pergunta que deve estimular muita discussão na sua área, embora seja uma situação entre o obstetra e o pediatra. Mas muita cliente minha liga para a Criogênesis, além de falar sobre a coleta, fala de ter parto em casa. Poxa, Nelson. E isso tem ocorrido muitas vezes, e eu sei que depara pelo cuidado do nascimento do obstetra, mas com certeza, logo depois do nascimento, isso cai na mão do pediatra. Sim. Por favor, Paulo, porque isso é uma coisa que está acontecendo quase todos os dias na Criogênesis. O que você acha? Nelson, eu vou falar para você, vou ser muito sincera. Eu não sou muito a favor do parto em casa. Eu tenho bastante receio, porque tudo aquilo que pode ser normal pode virar uma complicação muito grande. E por muitas vezes esses partos são feitos por doulas, não são feitos por obstetra. E às vezes pode ser que não tenha um pediatra, que deve ter, mas você não tem uma assistência hospitalar naquele momento. Então, se der alguma complicação, você fez o seu pré-natal, foi tranquilo, correu bem, você está preparada, fez a fisioterapia, enfim, fez tudo para dar certo. E se der errado? Como é que eu vou fazer? Então, eu acho que é muito risco para um bebê. E outra coisa, você está na sua casa, eu vou levar várias pessoas para me auxiliar, eu vou ter pessoas diferentes, a família, né? É difícil você falar, olha, o neném vai nascer, eu não quero ninguém em casa. Então, talvez você tenha mais espectadores do que você deveria. Então, eu não gosto e eu não recomendo. Eu tenho bastante medo do parto em casa. Você pode ter um parto natural, um parto normal, um parto humanizado dentro do hospital. E aí, me fala uma coisa, já pensou? Tá lá, tem o bebê em casa. Para fazer a coleta desse sangue de cordão, você fazer um teste do pezinho, eu fazer uma avaliação do coração, a parte de audição, eu vou ter que tirar esse bebê de casa. Então, eu vou expor muito mais vezes esse bebê do que se eu fizesse dentro do hospital. Então, eu particularmente, eu não recomendo o parto em casa. É uma coisa que eu tenho muita insegurança. Acho que não é válido. Ou seja, né, naquela tentativa da mãe, vamos dizer assim, até compreensível a preocupação dela de ir ao hospital e com esse risco de pegar Covid, que é o que aflige as mães, as futuras mamães. Mas, na verdade, eu concordo com você. Você ter o parto em casa acaba tendo mais risco ainda, né? Do que qualquer outra coisa, né? Porque as maternidades, Nelson, aqui em São Paulo, elas reduziram bastante para um acompanhante. Não pode receber visita. É só uma pessoa vai ficar com essa mãe, não pode trocar de acompanhante e não pode ter visita. Então, você já diminui muito a circulação, porque aqui no Brasil, o parto é um evento, né? Temos festas, festas na maternidade. Eu acho muito gostoso, mas, assim, não é a melhor opção, né? Porque é um bebê que acabou de nascer, tem seu sistema imune zero, né? Ele não tem defesa nenhuma, recebendo várias pessoas ao mesmo tempo dentro da maternidade, e ela é exposta. Então, com o coronavírus, né, as maternidades reduziram isso. E eu fico muito feliz, na verdade, porque eu acho que é muita exposição. Eu acho que o bebê se expõe demais. É um hábito que o brasileiro tem. Mas o mundo afora não é assim, não. Aqui que é desse jeito. Mas por aí não é, não. Nem pode. Entendi. Então, você tem, mesmo para sua indicação, se uma mãe chega para você, vamos dizer assim, indo até talvez ao desencontro com as maternidades, doutora, eu quero trazer um monte de gente para conhecer meu filho. Se pergunta para você sua opinião, eu acredito que a sua opinião seja não, reduza o máximo possível as visitas. E olha, Nelson, já passei, né? Já tive a minha, enfim, recebi visitas, mas gera um desconforto, né?
Eu acho que você acaba de ter seu filho, você está desconfortável, você não sabe amamentar, você está com dor, aí você tem as visitas. E a gente está numa época do ano que, se não fosse o Covid, você teria muitos casos de gripe, você tem muitos casos agora de vírus sincicial respiratório. E eu posso te falar que eu estou cheia de bebezinho que nasceu e ninguém está doente. Eu não estou com nenhum paciente doente. Tem 60 dias que eu estou trabalhando e não tenho crianças doentes. Eu não tive um caso de bronquiolite. E os bebês que nasceram, por não receber as visitas, por mais assim que você queira, muita gente vem do seu filho, eles estão sendo poupados, eles não estão adoecendo. Porque é comum você ter bebê pequeno doente, né? Vem uma visita, um amigo, chega da rua, tá com aquela roupa, pega seu neném no colo, e aí seu neném vai ficar doente, né? Então você tá poupando. Eu falo de todo o mal da quarentena, eu acho que o melhor é a prevenção de doenças. O número de doenças no consultório pediátrico caiu bastante. Realmente é absurdo. Não tem criança doente. Então, diferente do que eu imaginava, essas mães que optam pela maternidade e vão, essa ideia de que a chance de pegar Covid no seu bebê que acabou de nascer, isso não é verdadeiro, Paulo. Olha, Nelson, assim, o que aconteceu? Teve alguns casos de mães que estavam doentes e até nem sabiam. Teve bebês que pegaram, mas os bebês ficaram bem. Eles evoluíram bem e foram para casa. Eu tive uma paciente que ela teve o coronavírus bem no começo da epidemia. A neném dela era novinha. Ela estava em aleitamento materno exclusivo, agora já está comendo, mas foi bem no começo. E ela estava em casa. Ela amamentou, ela se cuidou e a bebê não pegou. O hospital, você tem os profissionais, mas eu vejo que o cuidado é muito alto, principalmente se tratando de maternidade, né, Nelson? A gente sabe que você não tem acesso a berçário, mesmo que você seja médico, você está com seu paciente lá, tem toda uma restrição para você acessar o berçário. Então, eu acho que o risco é muito menor. Agora, se eu começar a encher minha casa de visita, pode ser que eu fique doente. Então, é melhor que não tenha, não é o momento, né? Uma coisa que veio na minha cabeça aqui, Paulo, que hoje em dia a gente praticamente com uma mão a gente anda com álcool líquido, com outra mão o álcool gel. Olha essas mães que estão com o bebê no colo, né, gestando, né? Deve haver um risco implícito, né? Que cuidado que você pede para as mães, porque elas podem passar álcool gel próximo do bebê ou jogar álcool líquido borrifando. Não, é bem perigoso, né, com o bebê. Mas assim, olha, Nelson, eu vejo aqui no consultório, as mães, elas estão usando máscara, né, sempre, obrigatoriamente. Todas chegam, já lavam as mãos, passam álcool gel, mas você tem que ter o cuidado. Eu acho assim, se tá só o casal dentro de casa, Nelson, se você tá lavando a sua mão o tempo inteiro, eu não preciso estar com esse álcool gel em casa, porque só tô eu, meu marido e o meu bebê que acabou de nascer. Nós não estamos saindo. Então, você não precisa entrar no pânico de estar borrifando álcool até no coitado do neném, que nem pode. Então, o cuidado essencial, sim, é lavar a mão. Se tiver doente, não dá para estar perto, né? Ou se a mãe adoecer nesse meio tempo, ela precisa da máscara, né? Mesmo quando está gripada, com influenza, tem que estar de máscara. Imagina com coronavírus, né? Então, algum sintoma de doença, sempre procurar usar máscara em casa, mesmo que seja pai e mãe. Não tem essa, não. Eles vão ter que usar da mesma forma. Isso é super importante. E a higiene, né, Nelson? Acho que é uma coisa que a gente tem muito cuidado com o bebê, né, quando ele nasce. Você lava a roupa do seu filho separada, você limpa aquele quarto, não entra de sapato no quarto do seu filho. Então, esse cuidado eu acho que a gente tem que estar mantendo, né, para prevenção de qualquer outra coisa. Então, tá evoluindo assim, tá todo mundo se cuidando. Não tive ninguém doente ainda. Entendi. Tem uma coisa que praticamente virou quase que um utensílio de uso normal, é a máscara, né, para nós adultos, né? É curiosidade, Paula, há dispositivo para pequenos seres humanos
para crianças pequenas, bebês, de Não. forma segura, alguma Na coisa? verdade, não é recomendado, Nelson, máscara para criança menor de 2 anos, pelo risco de sufocamento, ter uma retenção de CO2. Então, eu sempre recomendo, se você for sair com uma criança menor de 2, você sair com ela no seu colo, você cobrir quando for descer pelo elevador, ou se estiver no carrinho, cobrir o carrinho. Crianças maiores de 2 anos, eu também acho que é difícil de usar, porque eles não têm consciência de que não pode tocar, né? Você não pode tocar a máscara. Eles vão tocar. Eles aceitam bem. Eu tenho, assim, a partir de 3 anos, eu vejo que eles ficam. E aí vai para a máscara criativa, né? Não dá para pôr uma máscara branquinha. Você vai, coloca uma máscara colorida, de personagem. Eles têm uma aceitação boa. Eles até gostam. A partir de 3 anos já tem uma certa aceitação. Eu achei até que era uma idade mais alta, assim, porque eu acho que eu temo mesmo, né? Porque eles são tão agitados, né? Eu imagino, né? Como é que vai ter uma máscara? Mas eles não têm cuidado, não, Nelson. Eles não têm cuidado com a máscara, não. Na verdade, eles entendem o uso e usam pouco tempo. Mas usar de forma efetiva, como eu, você, um adulto, vai usar, uma criança maior, eu acho bem difícil. Aqui no consultório, eles vendem máscara, né? Os de 3 anos, tem uma bonitinha que veio outro dia de 2 anos de máscara. Mas, assim, fica quase nada, Nelson. Você realmente tem que ter bastante cuidado. Porque isso eles não estão usando com muita sabedoria, não. Eles não têm habilidade para isso. Então, a gente tem que... Não pode sair, né? Os pequenininhos estão sofrendo porque você não pode estar saindo, né? E eles não se comportam, não vão ter essa habilidade de não tocar. Então, é mais difícil. Mas menor de 2 anos é proibido. Não pode usar. Tá? Isso realmente não pode. A amamentação, que é uma coisa que é um assunto extremamente importante, pelo menos eu tenho visto da Organização Mundial da Saúde, e eu imagino que as mães se preocupam que nesta fase da amamentação não pegar nenhuma doença. Vamos supor, e até acho que você já comentou, mas reforçando um pouquinho isso, supondo que a mãe esteja amamentando, ou vai amamentar, ou está amamentando, ela tenha o Covid. Ela pegou o vírus do coronavírus. Que orientação geral que se faz para essa mãe? Para imediatamente. Cuidado. Não, você não vai suspender a amamentação, né, Nelson? Porque não tem transmissão pelo leite. Mas essa mãe vai ter que estar de máscara 24 horas por dia nos cuidados com o bebê. Ela pode amamentar, mas o ideal é que ela não fique o tempo inteiro com esse bebê no colo. Tá. Ela tem um outro colo para partilhar, porque quando o bebê nasce, você já passou por isso, a gente fica com ele ali, colado 24 horas por dia. E não dá. Ela vai usar a máscara, mas não dá para ela ficar o tempo todo. Precisa dividir os cuidados e procurar não dormir no mesmo ambiente do bebê. Porque a gente dorme, né? Assim, eu acabo deixando o bebê no mesmo ambiente que os pais até 2, 3 meses. Não na mesma cama, mas no mesmo ambiente. Nessa situação, a mãe tem que ficar separada, Nelson. Não dá para ela ficar ali respirando o mesmo ar que esse bebê. Então, no cuidado do bebê, ela sempre de máscara. E continuar amamentando. Agora, se ela tiver condição física, né, Nelson? Porque, às vezes, o comprometimento pode ser mais importante. Eu tenho amigas que estão doentes, que tiveram Covid e ficaram muito indispostas. Que você não tem vontade de fazer nada. Você não consegue ficar sentada. Você quer deitar o tempo inteiro. Então, você acaba que, às vezes, pode ser que ela não consiga. E aí, o pediatra entra para auxiliar se ela vai conseguir amamentar com extração do leite ou se ela vai ter que recorrer à fórmula. Porque depende do grau da doença da mãe. Pode ser que ela não consiga. E eu também tenho que entender isso. A gente tem que aceitar e vamos cuidar dessa mãe que ela vai precisar, né? Ela não vai poder se culpar porque ela não está conseguindo. A gente também tem que lembrar disso. Né? Eu não posso culpar uma mãe porque ela está doente e não está amamentando. Né? A gente tem que pensar dessa forma também. Nessas horas, eu acho que tudo que a gente puder fazer para ajudar, e se for o caso não amamentar, ela não vai amamentar. Né? Mas a gente tenta, a gente sempre vai tentar. Sabe que falando nisso aí, esses pequenininhos, nossos filhos,
Eu vi no último New England saiu a experiência de um casal que estão se especializando nos Estados Unidos e essa questão de distanciamento, né, dos filhos, né, que é muito comum na nossa área da saúde, né. E até eles comentam que no momento que deu tchau para que os tios cuidassem do filho deles, eles fingiram, né, que era um distanciamento porque ele ia viajar como se fosse com umas férias, para não contar o real motivo, né, vamos dizer assim, da situação. Você tem contato com inúmeros pais, tem contato com inúmeras crianças, jovens, e nós adultos estamos sofrendo demasiadamente muito devido a esse distanciamento. Essa questão psicológica nossa está sendo quase que destruída, vamos dizer assim. Verdade. E essas crianças, Ana Paula, você tem convivido com alguma coisa relacionada à parte psicológica? Mesmo sendo uma criança muito pequena, eu imagino que isso traga alguma consequência na futura, né? Tem sim. Eu tenho algumas crianças que os pais me vieram, crianças pequenas, né? São 3 anos, que já frequentam a escola. E assim, de chorar, que achou que ninguém mais gostava dela, porque ficava com a avó todos os dias. E aí, na impossibilidade do contato com a avó, essa criança ficou só com os pais. E ainda nasceu um irmão, né? Para ajudar toda a tempestade. E aí ela começou a chorar muito, porque a sensação dela é que ninguém gostava mais dela. E aí eu recomendei que a mãe saísse com ela no carro, fosse até a casa da avó, de dentro do carro, a avó no portão, que ela visse a avó. E eles foram fazendo isso e ela se sentiu melhor. Não foi só ela, eu tenho uma outra também que chora porque quer voltar para a escola, porque tem saudade dos amigos. E sentem falta dos avós, né? Porque tem muita criança que fica com os avós e eles estão sentindo muita falta. Aí você passa para a questão de que o começo foi muito difícil, né? Eu só acho que assim, a grande dificuldade que me relataram os pacientes foram os primeiros 15 dias, que foi a adaptação de estar em casa. A partir daí, eles foram se adaptando, criando ferramentas para poder lidar com essas crianças, ou seguindo uma rotina. Mas tem atividade da escola, nem todos conseguem fazer, não estão preparados, né, no seu desenvolvimento cerebral ainda para isso, mas foram se adaptando. Eu acho que assim, os pequenos, eles vão ficar como uma memória do momento que ficaram com os pais, né? Que se divertiram. É a gente que está sofrendo bastante, né? O adulto, né? As crianças, elas vão ter essa lembrança de estar com o pai, com a mãe, ou de brincar, ou de não fazer nada. Tem um paciente meu que montou árvore de Natal, até que ele não estava tão errado. Ele quis montar árvore de Natal, já que adiantou tanto feriado, ele já montou o Natal. Porque para ele está sossegado, ele é pequenininho, né? Ele não tem preocupações. Os maiores, eles sentem muita falta dos amigos, né, Elson? Eles sentem mesmo. Você tem 2 adolescentes, eu tenho uma. E, assim, eles sentem falta da convivência social. A gente também sente, né? Você sente falta da família, você não poder visitar um parente seu. Eu tenho minha mãe ainda, eu não posso visitar minha mãe. E, assim, né? Vamos indo, né? Você não vê ninguém, né? Não dá para ver sua irmã, não dá, a gente não se vê. Então, é pelo telefone. Eles estão sofrendo, eles sentem saudade. Esse isolamento, para eles, é muito forte, mas eles se adaptam, né? A minha filha, ela, assim, está fazendo faculdade já. E, para ela, a faculdade em si não está ruim sendo pela internet. Que ela fala assim, mãe, pelo menos eu não estou no ônibus, no metrô, não perco tempo, eu preciso estudar. Mas a falta dos amigos é muito grande. Eles sentem muita saudade. Até me lembra um filme, sabe? Não sei se você assistiu, Paulo, chama A Vida é Bela, que é um filme que conta... ele é um senhor, né, que é judeu, que ficou preso, né, pelas forças nazistas do Terceiro Reich, e levou o filho junto a um campo de concentração. Mas ele consegue
elaborar um teatro para o filho não Chorei sofrer. esse filme inteiro, Nelson. Contou que aquilo fosse talvez até um final de semana feliz, né? Sim, sim. E vale a pena assistir, embora seja um filme que triste, né? Mas é um filme que ensina muito. Uma situação extrema que é quase que próximo do que algumas famílias estão passando, né? Esse filme é fantástico e a gente tem muito a aprender, né, Nelson? Acho que a gente tem gente reclamando demais. Sem dúvida. A gente não pode reclamar tanto, né? Você tem seu conforto, você tem sua casa. Eu sei que tem famílias que não têm. Tem muita família que não tem nada. Mas, às vezes, você vê pessoas que têm possibilidades e reclamam muito, né? Eu acho que a gente precisa aprender com isso. Eu acho que é importante. Sem dúvida. Né? A gente tem que tirar um aprendizado. Mas esse filme eu acho que é muito válido as pessoas assistirem. Porque tempo de guerra as pessoas se isolavam, né? Só que não tinham recursos, né? Hoje você tem o recurso da internet. Mesmo quem tem poucas possibilidades tem um celular. A gente sabe disso. Todo mundo tem um telefoninho no bolso. Então, isso te aproxima das pessoas. Porque é o único jeito, né? A gente está aqui conversando, batendo papo, porque a gente tem esse telefone, né? Você tem essa questão da mídia. E muita criança, Nelson, até falando do isolamento, você sabe que a questão da escola, para eles veem os amigos. É bem legal ver os amigos. Às vezes eles não estão aprendendo nada, não, os pequenos. Eles estão vendo os amiguinhos, eles lembram da professora, porque ficar muito tempo sem ver, eles esquecem. Então, é mais para uma aproximação do que para um aprendizado. Pensando que criança aprende bem e se concentra bem num computador a partir de 6 anos. Abaixo disso, você vai ter muita dificuldade de concentração, né? Mas é duro, eu acho que é bem duro. E os pais estão sendo muito criativos. Eu tive uma mãe essa semana que fez uma festa fantasia. Ela, o marido e os 2 filhos. Decorou a casa, se fantasiaram. Eu imagino que os pais estejam fazendo artes, né? Diversas artes para poder passar essa fase de forma menos traumática possível, né? Não, eles fazem assim, olha, eu fico surpresa de quantas as pessoas se tornaram criativas. Porque, olha, não é fácil, não. Não é fácil, Nelson. Não é fácil. Não é. E você sabe que eu também tenho passado por isso, eu tenho 2 jovens, acho que bate... Eu não quero nem repetir muito o que você já falou, porque é exatamente isso que você que falou até agora. Eu sei que uma área muito forte sua, na área de pediatria, é a área de reumato, que na verdade é uma questão de autoimunidade. Uhum. E é uma coisa, como eu coleto célula-tronco, e uma das possibilidades de uso seria doenças autoimunes, mas voltando um pouquinho antes, na fisiopatologia, naquilo que causa a doença, você tem notado que esse estresse, que é a pandemia, o estresse, mesmo na criança, que é um ser humano que aparentemente não expressa aquele estresse, você sente que essas doenças têm voltado ou têm reagudizado nesse período? As doenças, Nelson, e assim, não só na parte reumatológica, é qualquer doença, na verdade. Por exemplo, eu tenho asma e ela desencadeia. Né? Você tá no estresse, minha rinite ataca, então, que nossa senhora. E muito relacionado ao estresse. As doenças autoimunes, a gente sabe que elas, às vezes, afloram num momento muito difícil da sua vida. No momento de perda, numa doença de alguém, perder um animal, perder um parente, uma separação. Você iria ter a doença de qualquer forma, mas ela acaba aflorando. Agora, você imagina, vivendo desse jeito... agudiza. Eu tenho amiga que tem artrite e tá bem atacada da artrite porque tá em casa, também não tá podendo fazer nada, né, Nelson? Você não pode ter os seus cuidados devidos. E, assim, outra coisa até que eu acho que é importante, as pessoas deixaram de ir ao médico de doença crônica, por conta do medo do Covid. É muito importante, exato. Isso não é legal, porque tem gente... O meu marido é cardio. Um paciente dele teve um derrame em casa, porque estava com medo de ir para o hospital e fez um AVC. E foi só porque foi carregado para lá, então não tinha mais jeito, né? Não tinha mais jeito. Pessoas infartando em casa
sem socorro porque estão com medo. Eu não tenho só Covid, eu tenho apendicite, eu tenho meningite, eu tenho crise de asma, de laringite. Você tem que ir para o hospital. Você conversa com o médico, mas tem que ir no hospital. Você não pode ficar em casa, de jeito nenhum, né? E ambulatório, né? Você vê que tem muitos ambulatórios, Nelson, principalmente de convênio, que fecharam. Então, esses cuidados dos crônicos foi suspenso, que é um absurdo. Meu consultório é particular, tá aberto, eu não fechei. Mas ambulatório de convênio, boa parte fechou. E aí os pacientes estão sem atendimento. Então, eu imagino o quão dramático vai ser a volta deles. Todo mundo sem controle, sedentário, comendo demais, bebendo demais. As pessoas estão bebendo bastante porque estão em casa. Não estão fazendo atividade física porque você não pode. E é uma coisa até que me incomoda, porque alguns países do mundo que foram tão caóticos quanto o nosso, independente de toda a restrição, as pessoas tinham direito a fazer 1 hora de atividade física por dia, em lugares abertos, né? Não em academia, mas locais abertos, elas tinham direito a fazer. Nova York está explodindo de casos, cheio, e você vê as pessoas no Central Park caminhando. Aqui a gente não pode, aqui a gente vai ficar em casa. Então, a saúde mental e a sua saúde mesmo, ela vai para o espaço, porque ninguém está se cuidando. Quem que vai ficar bem? Eu tenho reforçado bastante isso, na medida que eu posso, que o mundo está girando conforme girava, porque as doenças crônicas existem. Muita gente tem dúvida que parou a coleta de sangue de cordão umbilical, parou o tecido de cordão, a coleta de tecido, parou a coleta de polpa de dente. Isso não é verdadeiro. Não. E as maternidades, com todo o cuidado que você já comentou, eles permitem a coleta desses materiais de uma maneira muito natural, mas com toda a rigidez necessária para esse tipo de coisa. Isso. E você teve, assim, alguma... Assim, é uma pergunta muito difícil de fazer, Paula, mas é necessário para realmente esclarecer as mães que estão nessa fase já preocupada pelo fato de estar gestante, preocupada com essa bendita pandemia, que ainda não se tem uma resolução. Sim. Dá para confiar nas maternidades, então? Dá. Eu Tá confio nas maternidades, sim. Dá para ir? Dá para ir, Nelson. E assim, eles têm muito cuidado dentro das maternidades. Assim, a gente sempre foi preparado para esse cuidado, Nelson. Você trabalha com um procedimento que você tem que ter um cuidado extremo. Quem trabalha num berçário, nossa, elas são super cuidadosas. Então, UTI neonatal, UTI de adulto, todo mundo tem muito cuidado. As pessoas comuns é que não sabem ter esse cuidado. Às vezes eu vejo na rua as pessoas tirando a máscara, pondo a mão aqui, né? Você tem que tirar pelo elástico, você tem que ter cuidado na hora que você tira a sua roupa. Não adianta eu tirar a roupa que eu trabalhei hoje no meu quarto e jogar na minha cama. Então, você tem mais cuidado na maternidade, sim, do que uma pessoa comum teria. Então, eu não me preocupo com a maternidade. Se você perguntar também a questão de hospital, os hospitais estão separando os atendimentos. Tem hospital que tem um foco só para o Covid. A pediatria, eles separam. Tem os isolamentos, eles não misturam pacientes. Isso a gente está falando de hospital particular, de outra situação. O hospital público realmente está lotado e eu não sei como é que as coisas estão acontecendo, mas os cuidados estão acontecendo. Tanto que o profissional da saúde que às vezes acaba se contaminando na hora que tira uma roupa, né, no ambiente hospitalar, porque a roupa está contaminada. Né? Agora, a maternidade é um ambiente limpo, Nelson, né? Não é um hospital de infectados, de pessoas doentes. Você não tem cirurgia suja, né? Você não tem um apendicite dentro de uma maternidade. Então, você tem um risco muito menor de contaminação, sim. Eu confio, é o que eu indico. Eu não indico em casa, não. Essa eu não sou a favor, não. Eu realmente, para mim, é maternidade. Eu acho que tem que confiar. Mesmo aqui no consultório, a gente está tendo bastante cuidado. Eu não fiquei doente, nem eu nem minha funcionária, né? Nós duas estamos trabalhando a gente não parou nem um dia. Então, assim, a gente tem os cuidados,
questão de trocar máscara, questão de trocar avental, a questão de limpeza com a clínica. Eu não adoeci e ninguém ficou doente por aqui. Então, isso me traz uma tranquilidade de que se você se cuidar, você não vai se contaminar. Mas você vê descuidos. Eu acho que as pessoas se descuidam, né? Com coisas que, por exemplo, entregas, eu acho que as pessoas têm se contaminado com as entregas. Porque eu tenho paciente que nem sai de casa e pegou. Então, às vezes eu acho que veio da rua mesmo, né? Tem que ter cuidado. Lá no meu consultório, na criogênese, os pais que querem coletar, eles têm feito, às vezes, visita virtual, né, na nossa clínica, criogênese. Ah, que legal. E com isso, na tua realidade, você tem feito como opção, não digo que seja talvez em todo caso, claro, mas a telemedicina, que era uma coisa que a gente não tinha esse hábito. Na faculdade eu nunca imaginaria atender alguém por telefone ou por vídeo. Você tem, e hoje em dia, eu diria que tem muita gente usando. No seu caso, no consultório, que você tem uma força muito grande na parte de privada, como é que está a sua realidade? Olha, Nelson, nos primeiros 15 dias, eu acho que eu fiz talvez umas 3 consultas por telemedicina. Vamos combinar, pediatra faz telemedicina há muito tempo. O WhatsApp, a gente faz consulta por telefone há muitos anos, na verdade, né? Mas agora quantas vezes eu liguei para o pediatra do meu filho de madrugada, sabe? Exato. Hoje é uma coisa bem oficial. A gente recebe, tipo, no WhatsApp eu recebo foto de tudo, né? Eu recebo, apago, eu morro de medo. Mas, assim, eu fiz consultas, sim, à distância. Eu tenho pacientes que moram fora daqui do Brasil. Então, eu faço com certa frequência já com eles à distância. O exame você não tem como fazer, né? Eles me ajudam, vão pesar, vão medir. Eu tive um bebê na Dinamarca que fez uma crise fez uma bronquiolite e eu cuidei dele daqui, porque lá os hospitais não estavam atendendo. Fizeram uma triagem com ela na porta do hospital. Medindo saturação, tá tudo bem, tá saturando bem, pode ir para casa. Eu cuidei do neném aqui. Ela já tinha as medicações, ela me filmava o bebê, eu ficava assistindo o neném, contando frequência respiratória, administrando medicação. Vou te falar que não é fácil. Mas, assim, a maioria agora já está vindo na consulta. Eu tiro só algumas dúvidas. E eu estou fazendo um intervalo de consulta de hora sim, hora não. Eu não estou atendendo horário seguido. Evitar acúmulo, né? Não tem dúvida. Porque daí a gente limpa a sala, limpa a maca, a mesa, a cadeira, a maçaneta, troca material para não ter perigo. Então, a maioria está vindo, né? Não tá... São as dúvidas comuns, mas eu acho que com criança, né, é muito difícil. Porque é uma dor de ouvido, eu vou ter que olhar, eu vou ter que ver uma garganta. Tem criança que abre a boca, a mãe consegue tirar uma foto, mas às vezes não dá certo e vai ter que vir aqui. Mas foram bem poucas, a maioria está sendo presencial mesmo. Eles se sentem seguros, eles sabem que a gente está fazendo certo e eles vêm. Então tá dando certinho, tá tranquilo. Mas eu acho que é comum, a gente faz já, né? A gente acaba fazendo. E deixa eu perguntar uma coisa, uma situação que também me perguntam assim, e às vezes eu fico numa situação complicada, porque às vezes é difícil você nortear uma mãe que quer ficar grávida, por exemplo, né? Ai, Nelson, quero ficar grávida agora. Fico grávida ou não fico, né? E eu não sei se você tem uma opinião formada, porque isso é o dia a dia, né? Como eu trabalho com sangue de cordão, coleta, então é uma coisa que as pessoas perguntam, né? Perguntam. Olha, Nelson, eu vou te falar como foi no tempo do Zika vírus. Eu tinha mães que estavam planejando engravidar e suspenderam na época do Zika, mas porque era sabido o comprometimento com o bebê. Então, na época, eu contraindiquei a família engravidar. Agora, na verdade, eu estou com várias pessoas que já estão grávidas, várias que tiveram bebê, mas eu não indicaria ficar grávida agora. Porque assim, Nelson, vamos lá. A gente tem um vírus que está circulando desde o final de dezembro, começo de janeiro. Está todo mundo estudando, todo mundo pesquisando.
Mas pouco se sabe, né? A gente sabe disso. Todo dia tem uma novidade. Eu vejo que é um vírus, para mim, ele é muito camaleão, no sentido de que ele pode se apresentar de várias formas. Transmissão vertical, tem duas, eu li duas suspeitas, uma criança que nasceu no HC e uma que nasceu no Peru, mas ainda estão estudando se foi realmente vertical essa transmissão. Então, você sabe muito pouco. Eu não arriscaria. Eu não acho que é o momento de arriscar. Ah, eu tô grávida, eu vou ter o bebê. E aí vai para aqueles cuidados. A maternidade escolhida, tem visita virtual também na escola. Ó, a Iola falando aqui que a Sociedade de Obstetrícia fala para adiar. Eu também, eu acho que tem que adiar. E assim, você se já está no caminho, restrição de visita. Eu não estou vendo problema, assim, de visitas a domicílio, né? Nenhum paciente está sendo visitado, na verdade. Mas eu adiaria, sim, a gravidez. Eu acho que não é o momento. Eu acho que a gente não sabe até quando isso vai durar, Nelson. Sem dúvida. Então, eu Até não para acho... aproveitar, né, desculpa, você falou da Iola, né? Iola Cana Brasil é uma ginecologista, também trabalha aqui em São Paulo, a não ser que ela tenha mudado, né? Enfim. E o que ela falou da Febrasgo, pela Febrasgo e por ela, é de confiança. Então, a orientação sua, Paulo, e da Iola... É não engravidar. Cabe repensar e não em postergar, né? Adiar esse tipo de programa, né? Sim. Claro que é muito bom ser pai, mãe, mas é sempre bom ser pai e mãe com mais segurança, né? Com segurança, Nelson, não é um momento seguro. Outra coisa também que estão me perguntando muito essa semana, Nelson, é com a flexibilização, apesar que não tem nada de escola programado, a volta à escola. Eu teria bastante cuidado, principalmente em se tratando da criança menor, que ela não tem consciência do risco de transmissão. Então, os pequenos que tiverem pessoas para cuidar em casa, ou é um pai ou a mãe, porque tem muito escritório que, apesar de que pode voltar, tem escritórios que não são, empresas que não são brasileiras, que não vão voltar, vão trabalhar de casa. Eu acho que o bebê deve ficar em casa, sim. Crianças menores de 2 anos, se puder ficar em casa, eu não voltaria para a escola, mesmo quando fosse liberado. Eu acho que a gente tem que assistir um pouco como as coisas vão ficar. Porque você não sabe, vai abrir, aí volta uma quantidade enorme de casos, aí eu levo essa criança para a escola, eu tive 4 crianças que tiveram, 4 pacientes. Nenhum deles teve sintoma, Nelson. Puxa. Nenhum. Eu pedi exame porque os pais tiveram, e aí deu positivo nas crianças. E a idade deles, mais ou menos, Paulo? Qual que era a idade deles? A idade desses 4 Eu tive uma bebê de 10 meses. 10 meses? 10 meses. Ela teve 2 picos de febre de 39 só. Eu tive um de 3 anos que pegou do pai. O pai estava doente. Mas a gente só colheu o exame e deu sorologia positiva. Ele não teve sintoma. Eu tive um outro casal que os pais tiveram. A mãe ficou internada. E o pai foi para casa, porque a neném não tinha com quem ficar. IgG e IgM positivo, sem sintoma. E a outra criança também pegou do pai, IgG e IgM positivo, sem sintoma. Eu não tive nenhuma criança com sintoma. Nenhuma. Mas pegaram. Parece realmente, pelo menos isso a literatura tem mostrado que parece ser muito benigno, né? Nessa faixa etária. E você não chegou a pegar nenhum caso assim naquela fase onde não tem muita produção de anticorpo, né? Naquela fase de 2, 3 meses, 1 mês, que diz que parece que está um risco maior aí, né? Nessa faixa, né? Não. A literatura fala, né? Não, eu não peguei nenhum bebê dessa idade, mas a nenenzinha de 2 meses, de 10, me surpreendeu. Porque assim, ela ficou 2 picos de febre, ficou meio murchinha os 2 dias. Logo na sequência, eu já estava comendo o pé da mesa, correndo pela casa, porque já anda terrível. Teve aqui no consultório ontem, nem parece que teve nada, Nelson. Assim, perfeita. Ela foi super uma evolução. E a imunidade dela é muito baixa, né? Porque uma criança de 10 meses, você vai ter uma imunidade melhor com 2 anos de vida, né? E ela se saiu super bem. Então, isso me traz um conforto.
Mas teve 2 casos, que não são meus pacientes, mas são parentes de pacientes que tiveram Kawasaki. Fizeram a síndrome de Kawasaki. 2 irmãos que evoluíram com Kawasaki. A gente não sabe o que causa o Kawasaki, mas tem relação com o vírus. E essas crianças com Covid positivo fizeram a síndrome de Kawasaki. Aliás, é o que você falou, né? Muita coisa vai sair ainda desse vírus e as correlações com outras doenças, né? Sim, sim, muita coisa. Eu vou te contar uma coisa que veio em mente aqui. Aquele álcool 70 em gel, a mãe passando na mão dela, você orienta a passar na mão da criança também? Ou usa outro tipo de Não, eles usam, mas eu no bebê eu não gosto que passa, né, Elson? Eu não deixo passar, porque eu tenho medo da questão da mãozinha na boca e tudo mais. Elas limpam as mãos. Eu falei, se passar muito pouco, mas pode dar até uma irritação, né, na mão desse bebê, por conta do álcool. A nossa mão tá um horror, você imagina de um bebê. Então, é a higienização da mão, é lavar. Tem lencinhos antissépticos, Nelson. Eu tenho um produto, depois eu até passo para você, que é um spray antisséptico que dá para usar em criança. Depois eu posso colocar, que eu uso. E funciona. É super bom, tem várias pessoas utilizando, eu acho que é bem legal. Mas tem lencinhos e produtos que você compra que dá para passar sem ser o álcool. Também não pode passar álcool 70 em cachorro, né? Porque as pessoas têm cachorro, vão passear com o cachorro e tem gente passando álcool. O cachorro também não pode passar álcool 70 na pata, porque pode dar dermatite, pode dar irritação. Tem que lavar a pata ou comprar produto específico para a limpeza do cachorro. Porque eu tenho muito paciente que tem cachorro, eu tenho recomendado por meia no cachorro. Entendi, é interessante. Sabe que Meinha. Indo em direção ao pet, né? Porque o pet é uma situação que praticamente toda a família tem um pet em casa, né? Sim. Principalmente cachorro e gato, provavelmente são os dois. Saiu uma correspondência recente no New England, né? Para quem é uma revista muito importante da nossa área, né? Falando da questão da possibilidade, cuidado aí, gente, eu vou ser muito cuidadoso nessa hora. A possibilidade do gato, né, do felino, do gato doméstico, ser reservatório do Covid por um período curto. Mas, eu não vi, vou até ler. Mas eles detectaram essa possibilidade, né? O que eles fizeram? Eles inocularam em 3 gatos o vírus e eles foram medidos, esse vírus, na fossa nasal. Eles ficaram, os gatos, durante 4, 5 dias. Eles deixaram 3 gatos pareados com cada um. Não tinham vírus e um transmitiu para o outro. E eles também ficaram com uma viremia nasal entre 4 e 5 dias. E isso vai ao encontro de algumas situações, como aquele tigre no Bronx, que foi detectado Covid-19. Teve outras situações na China que eles detectaram também o encontro de vírus Covid-19 nas fossas nasais de gatos. Então, claro, eu não quero alarmar, pelo amor de Deus, porque eu também eu adoro pet, nada contra, mas é uma situação que, para quem cuida de criança, tomar um certo cuidado, porque para que não tenha um contato tão íntimo. Mas as recomendações no passeio dos animais, Nelson, é você não deixar o seu animal entrar em contato com o outro. Sabe, encontros de mãe de cachorro, como quarentena, pai de cachorro, né? Uma quarentena animal, né? Que você deixa o cachorro cheirar o outro, a recomendação é que isso não aconteça. Aí o que a gente tem que ver depois é se tem alguma coisa de transmissão, mas eu acho que não tem a transmissão do animal para a gente. Então, ainda não está provado isso, embora o autor do New England, nesse artigo, ele coloca para que houvesse um estudo pormenorizado para ver se há possibilidade. Eu acho que não deve ter grandes possibilidades, porque senão isso já tinha explodido. Mas sempre uma preocupação, principalmente para quem tem criança pequena, né? E, obviamente, porque os bichinhos, eles ficam muito próximos, né? Então, eu sempre falo. Eu tenho muita gente que não está levando cachorro na rua, não, mas quem tem cachorro grande acaba saindo. Então, eu peço para ter esses cuidados e sempre limpar focinho, porque cachorro, né? Cheira tudo na rua. Então, ter bastante cuidado com as crianças nesses cachorros que vão à rua. O cachorro fica em casa, tudo bem. A limpeza do animal,
Cachorro também é vacinado, né? Os contra a Covid. Não o Covid-19, mas eles são vacinados contra a Covid. Em Eles, relação, em eles relação ao recebem. cachorro, pelo que eu estava vendo nesses artigos sobre pets, parece que a possibilidade dele ser reservatório é extremamente baixa. Eles não mantêm a viremia. Que bom, tá bem. Na fossa nasal, essas coisas, na análise das fezes, parece que eles não mantêm viremia. Parece que há uma segurança um pouco maior. Não quer dizer que o gato passe para humano, né? É só uma questão de que trabalho foi científico. encontrado. Tem muita coisa, né, Nelson? Eu acho que tem muita coisa pela frente que a gente vai descobrir. Outro dia veio um casal aqui, logo no começo da pandemia, o bebê tinha acabado de nascer, e eu falei para ele falou, doutora, eu comprei umas máscaras. Eu falei, você vai usar, porque esse vírus chegou e não tem prazo para ir embora. E falei para ele, eu acho que vai ser assim, assado. Falei um monte de coisa. Aí essa semana ele voltou, você falou que ia chegar onde nós chegamos, eu quero saber quando é que termina. Eu falei, essa eu não tenho. Eu falei, essa previsão, essa eu não vou ter para te falar. Eu falei, é difícil, né? Eu acho, ainda estava conversando com algumas pessoas hoje, eu não vejo vai embora, vai acabar. Vacina, eu acho que demora bastante. E aí também cai na questão de produção de vacina, né, Nelson? A gente sabe não é só encontrar a vacina. Imagina você oferecer para bilhões de pessoas, né? Exato. Quem que vai produzir tudo isso? Quem vai vacinar? Então, eu rezo todos os dias para que tenha uma medicação muito pontual. Como a gente tem para o influenza, você dá um Tamiflu e você melhora muito, né? 2 dias depois você está super bem. Agora, né? Então, eu acho que é muito importante a gente torcer para a descoberta de uma medicação, porque o vírus vai ficar e os seus hábitos vão mudar. A máscara, a partir de agora, eu acho que é peça do guarda-roupa. Eu comprei várias. Tem até do Harry Potter já. Harry Potter, da Minnie, do Mickey. Comprei, assim, uma coleção. Eu acho que faz parte até do seu trabalho, né? Porque você precisa, para não assustar, né? Porque essa coisa de máscara para criança deve ser uma coisa muito estranha. Tá? Eles choram, Nelson. Eles se assustam. Agora eles... Assim, hoje mesmo, tadinho, tem um que já é meu paciente faz tempo, e ele olha para mim, ele faz bico, ele chora, ele não vem mais no colo, ele não quer nem saber. Me estranha pra caramba, e na hora que ele sai, que eu tiro a máscara lá na sala para ele ver, mas ele tá estranhando, eles estranham muito. Mas é um hábito, e eu acho que... vamos lá, China, Japão, as pessoas já usavam máscara, né, Nelson, quando estavam doentes. A gente que é mal educado, eu acho que nós somos mal educados. Existe uma higiene particular em relação ao uso de máscara muito comum, né, no Japão, né? A pessoa no Japão que esteja espirrando, de maneira alguma, ele naturalmente, antes dessa pandemia, isso é uma coisa comum deles, né? Entrava saía de casa, dificilmente sairia sem máscara. Sem máscara. Talvez isso explique em partes, o porquê que a Covid lá é melhor controlada do que aqui, né? Exato. Porque infelizmente, aqui, no Brasil, além dessa questão de não ter esse hábito, a gente tem uma situação de uma periferia muito pobre, né? Sim, sim. Que é desprovida até de água, né? Potável, água de torneira. Para lavar a mão. Muito difícil, né? Pedir para eles usarem álcool 70 quando não tem nem água na torneira, né? Exato. Mas isso é uma coisa muito triste. Uma coisa que eu esqueci, Paula, você falou desculpa te fazer essa pergunta aí, porque que eu preciso perguntar quando pega Covid na gestação. Porque você falou, eu falei de Covid na amamentação, mas na gestação, qual a influência dessa infecção do Covid-19 durante a gestação, na fase final, em relação ao bebê que vai nascer? Não a parturiente, mas ao bebê. O cuidado tem que ser extremo, né, Nelson? O cuidado, a primeira coisa, né? As pessoas têm que estar cientes disso, né? Quando esse bebê for nascer, porque a maternidade, o centro cirúrgico tem que estar preparado para receber essa mãe, né? Com todo mundo realmente paramentado e ter muito cuidado. A questão de transmissão da mãe para o bebê ainda está se estudando muito isso. Mas tem bebês que pegaram. Teve um caso que eu vi no HC de uma mãe que chegou grave. Ela teve o bebê já está de alta, já foi para casa.
A mãe ficou muito grave mesmo, mas já está melhorando. E, assim, tem mães que tiveram, sim, algumas bem graves. Teve caso de óbito de mães que tiveram e os bebês ficaram bem. Tem bebê que não pegou nada, porque o cuidado foi extremo com o bebê. Mas a mãe é um turbilhão, né, Nelson? Você tem um turbilhão de alteração hormonal, você está com o seu corpo completamente diferente, você tem um edema, você pega um Covid, que mexe com o teu corpo inteiro, então a chance de gravidade é grande. Então, realmente tem que ter muito cuidado, né? Mas por isso que eu falo do parto em casa e o parto na maternidade. Você na maternidade, você tem uma UTI. No parto em casa, eu não tenho. Né? Em relação até parto em casa, é muito difícil quando os pais optam pelo parto domiciliar, e até por legislação, nós que vamos coletar sangue de cordão umbilical, nós ficamos impedidos, né? Até por vários motivos, inclusive por questão legal, pede a coleta em residência, em partos domiciliares. Nossa, tá. Até por questão de segurança, acho que vai em conta do que você falou, Paula, porque não há dúvida que em hospital, sendo um hospital devidamente reconhecido pela vigilância, a segurança tanto ao bebê quanto à coleta do sangue de cordão umbilical é melhor, né? É adequado. No caso do domiciliar, a gente acaba sendo impedido legalmente de fazer a coleta. Então, eu acho que você perde muita coisa, né, da questão do parto domiciliar. Ô, Nelson, eu vi que muita gente perguntou sobre o seu trabalho em relação à coleta e estoque do sangue de cordão, as indicações, como ele é feito. As pessoas têm muita dúvida, elas me perguntam bastante. E eu tô vendo aqui, e do dente também, né? Que você faz a coleta da polpa. Isso. Contraindicações, as indicações. Eu queria saber. Se você Então, puder falar. Na verdade, assim, é uma coisa que nós estamos fazendo, a Criogênesis trabalha com isso há 19 anos com coleta de sangue de cordão umbilical. Essa coleta é feita na hora do nascimento do parto, não coloca nenhum risco acrescentado. Acho que, Paulo, você testemunha de que a coleta não põe risco ao bebê, nem à mãe. Ele é feito com o sangue que está dentro do placenta e do cordão, do qual vai ser jogado fora, entre aspas, assim, e a gente guarda porque tem uma alta taxa de célula-tronco. Da mesma forma, o tecido de cordão, que também é feito durante o parto e também não impõe risco à mãe e ao bebê. E na geleia, né, porque antigamente nossos pais guardavam um pedaço do tecido de cordão umbilical mumificado com uma gaze para guardar de lembrança. Hoje nós pegamos aquele tecido, digerimos e usamos como suporte para guardar célula-tronco. E a polpa de dente também é o que tem me espantado bastante, que tem que ser coletado na fase de queda, né, do dente de leite. É um tecido que está dentro do dente, é um tecido vasculo-nervoso, ou seja, cheio de vasos e cheio de tecido nervoso, e por incrível que pareça, é muito rico em células-tronco. De uma maneira geral, em termos de motivo, o que me levou a construir esse laboratório foi que as pessoas precisam imaginar que é muito difícil encontrar alguém compatível no mundo. E a medicina, principalmente em relação à pandemia, vai em direção a uma medicina mais individualista, fazendo um medicamento relacionado àquele indivíduo. E provavelmente a célula-tronco é um alvo muito importante para isso. Não é fácil, Paula, no meu ponto de vista, pelo menos, de trabalhar com transplante, não é fácil quando uma pessoa precisa encontrar alguém compatível e não encontra. Isso é verdade. Porque a doença não avisa, a doença não espera. Olha, espera um pouquinho que eu vou encontrar alguém compatível para depois você evoluir. Não, a doença não espera. Não. Então, e outro detalhe também, que há 19 anos, muitos brasileiros coletaram sangue de cordão umbilical e mandaram para os Estados Unidos. Isso é verdade. Eu achava isso meio estranho. Mas, é melhor guardar no Brasil sob leis brasileiras. Sim. E um trabalho que me marcou muito na vida, até está terminando o tempo, mas rapidamente, eu usei muito célula-tronco na USP para recuperar a lesão da medula espinhal. A gente ajudou muitos pacientes. E passo a bola para você, para os últimos 40 segundos, Paula, para você falar sobre o seu trabalho e como você atende seus pacientes, né?
Olha, eu trabalho, assim, né, eu estou há 15 anos aqui em Moema, meu consultório fica aqui em Moema. Eu atendo só paciente particular aqui na clínica. Meus pacientes vêm a pé, eles estão super acostumados em estar aqui. Atendo bebês, eu atendo as gestantes, eu faço a consulta do pré-natal, que a mãe tem direito de ser atendida por um pediatra durante o pré-natal, então eu faço esse atendimento. Eu tenho pacientes de 20, 21 anos, 22, tenho